Nós estamos no interior do Acre. Eu vim até aqui para contar a história de um pai que há 5 anos tenta provar que o filho dele, morto num suposto confronto com a polícia, não era um criminoso e foi, na verdade, executado pelos policiais. É essa história que fala de perdas e da luta incansável de um pai em busca de justiça começa em Brasileia, na fronteira com a Bolívia. Para chegar até Brasileia, saímos de São Paulo e percorremos 3.500 quilômetros de avião até Rio Branco, a capital do Acre. De lá, viajamos mais 230 quilômetros numa rodovia com asfalto irregular. À primeira vista, Brasileia parece uma cidade tranquila. Com cerca de 30 mil habitantes, fica às margens do rio Acre, uma fronteira natural entre Brasil e Bolívia. Uma pequena ponte separa Brasileia de Cobija, do lado boliviano. E é o fator fronteira que faz daqui uma cidade insegura. Nos anos de 2022, 2023 e 2024, os números de mortes provocadas por armas colocaram Brasileia como a cidade mais violenta do estado do Acre. Foi neste cenário que, em 2020, 2 jovens foram mortos em Brasileia. Um deles, Vicente, 19 anos, filho de uma professora da cidade. Que era meigo, trabalhador, atencioso, respeitador. O outro, Álvaro, de apenas 16 anos, filho de Antônio Lúcio, um capitão reformado do Exército. Ele tinha um sonho, eu gostava muito de animais, queria ser veterinário. Álvaro e Vicente eram amigos, estudavam na mesma escola. Foram mortos na mesma noite e no mesmo lugar, numa rua deserta de Brasileia. Olhando assim de cima, dá para perceber como Brasileia é um retrato bem acabado das típicas cidades do interior do Acre. Fora do centro, nos bairros da periferia, normalmente as ruas não são pavimentadas. São assim, de terra, com mato ao redor e as casas bem simples, de madeira. Mas são esses os lugares onde os jovens que moram por aqui costumam se reunir à noite. Só que aquela madrugada terminou com 4 garotos baleados pela polícia. 2 morreram. A polícia diz que houve um confronto. Os pais dos jovens que morreram dizem que houve execuções. Não me conformo porque eu sei que foi uma execução. Meu filho foi executado de forma cruel, desumana. Na época, quando os pais receberam a notícia da morte dos filhos, houve dor, desespero e desconfiança. Não tem nada comprovando negócio de confronto, é a palavra que eles disseram, eles escreveram e está tudo ok, e aquela foi a verdade para eles, para nós não. E não é a verdade, essa não é a verdade. Os agentes que mataram os jovens pertencem ao GEFRON, o Grupo Especial de Fronteira, uma força de segurança pública que atua nas divisas do estado do Acre. Eles foram identificados como Oséias de Oliveira Lira e Cleonísio Marques Vilas Boas. Os policiais disseram que foram até o local por causa da denúncia de um motorista de aplicativo que teria sido chamado pelos jovens para fazer uma corrida. Só que, em vez de usarem a viatura da corporação, os agentes foram no próprio carro do motorista de aplicativo. Já chegaram atirando, não deu tempo deles esboçar reação alguma. Além de Álvaro e Vicente, que morreram, 2 outros jovens foram baleados pelos policiais naquela madrugada, mas sobreviveram. Eles nunca se recuperaram totalmente dos ferimentos. Principais testemunhas do caso, pouco tempo depois, os 2 jovens e toda a família deles deixaram a cidade e nunca mais falaram sobre o caso. Os 2 sobreviventes, eles falaram aquilo que os policiais quiseram ouvir, porque eles não
não tiveram garantia de segurança. E se eles falassem a verdade, eles seriam os próximos a serem mortos. Eles saíram da cidade, os dois sobreviventes? Saíram por um período e depois vão retornar e depois saíram de vez, eu não tive mais notícia deles. Poucos meses depois das mortes de Álvaro e Vicente, outra testemunha importante, o motorista do aplicativo envolvido na ocorrência, foi morto em Brasileia, num caso que jamais foi esclarecido. Os policiais alegaram que dispararam contra as pessoas que os estavam colocando em perigo e que foi encontrada uma arma de fogo com os jovens, além de facões e facas. Versão que nunca convenceu o pai de Álvaro e nem a mãe de Vicente. Inconformado com a morte do filho e com o fato dele ter sido apontado como criminoso, o pai de Álvaro decidiu investigar por conta própria. Contratou um perito particular, um profissional aposentado que trabalhou durante 37 anos na polícia do Acre. E que, neste caso, não quer ser identificado por medo de represálias. Você não quer se identificar por quê? Porque eu moro aqui, eu conheço as pessoas que eu estou lidando. Durante meses, o perito analisou todos os documentos anexados ao processo. Esteve no local, conversou com testemunhas e foi, pouco a pouco, descobrindo falhas na investigação. Ao estudar as fotografias e os laudos cadavéricos, ficou bem claro que os disparos não tinham sido realizados a 15 metros de distância. O próprio médico legista afirmou que eram disparos efetuados a curtíssima distância e com uma angulação de cima para baixo, o que por si só já derrubaria qualquer tese de troca de tiro, legítima defesa. Sinais que indicam execução. O perito também encontrou outras falhas na investigação. Na época, não houve perícia no local e nem nas armas de fogo usadas pelos policiais. Fatos como esse já deixa a pessoa, vamos dizer assim, esperta, né? Já vê que há alguma coisa errada. O perito não tem dúvidas sobre o que realmente aconteceu naquela madrugada em Brasileia. A conclusão é que não houve troca de tiros. O que houve foram 2 execuções. Execuções sumárias, praticamente. As evidências levantadas pelo perito não convenceram a justiça, que arquivou o processo. Nem o Ministério Público do Acre, que jamais entrou com recurso para reabrir o caso. 5 anos depois, o caso dos jovens mortos pela polícia aqui em Brasileia pode ter um novo desdobramento, por causa de um crime que aconteceu na capital, Rio Branco, a mais de 200 quilômetros daqui. Em dezembro de 2023, a enfermeira Jéssica Oliveira pegou a BR-317, sentido Capixaba, município do Acre. O carro dela foi abordado por uma blitz, mas ela não obedeceu à ordem de parada. Foi perseguida por pelo menos 5 viaturas e alvejada por tiros de fuzil disparados pelos policiais Gleison Costa de Souza e Cleonísio Marques Vilas Boas. Jéssica, que é mãe de 3 filhos, morreu ali mesmo. Inicialmente, a polícia notificou o caso como acidente de trânsito. Depois, os agentes deram uma nova versão em que Jéssica coloca uma arma de fogo para fora da janela. Os policiais então teriam reagido e atirado. Depois de uma perícia da Polícia Civil do Acre, o DNA encontrado na arma não era compatível com o de Jéssica. Os policiais cumprem prisão domiciliar. Segundo o Ministério Público do Acre, não é a primeira ocorrência policial atendida pelo primeiro denunciado, Cleonísio Marques Vilas Boas, que tem como desfecho a morte da pessoa abordada ou investigada. O advogado das famílias de Álvaro e Vicente vê muitas semelhanças entre os 2 casos e espera que o assassinato da enfermeira
convença a Justiça do Acre a reabrir o caso das mortes de Brasileia. Se tivesse investigado esse confronto, onde 2 jovens foram mortos e 2 ficaram aleijados, esse policial, o sargento hoje, sargento Vilas Boas, não teria matado a enfermeira Jéssica. Nós teríamos coibido que esse crime acontecesse. No interior do Acre, muitas vezes, denúncias contra policiais podem representar uma sentença de morte. Mas para os pais de Álvaro e Vicente, as ameaças não assustam nem intimidam. Você não tem medo? Não, não. Medo, a dor maior, o medo maior, acho que eu já passei, de perder um filho. Depois que uma mãe perde um filho, ela não tem mais medo de nada. Enquanto esperam por uma decisão da justiça, eles convivem com a dor pelas perdas e com a esperança de que as mortes de Álvaro e Vicente não fiquem impunes. Você não desiste, né? Não desisto. Não desisto porque eu acredito na justiça. Se existe justiça no estado do Acre, Ministério Público, reabram o caso e faça com que a justiça seja feita, porque foi uma execução. E eu não vou desistir nunca. Em nota, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre destacou que a ocorrência policial seguiu todos os protocolos de atendimento. Reforçou ainda que, na época, foram instalados inquéritos pelas polícias civil e militar para imediata apuração dos fatos. E finalizou dizendo que, em julgamento, a Justiça acolheu a solicitação do Ministério Público pelo arquivamento do caso.